Mas as circunstâncias do jogo deixaram um gosto amargo deste empate, porque elas apresentaram uma possibilidade imensa de que o Internacional tivesse não só ganho a partida, como decidido a parada no Maracanã. Fala, gurizada, vambora, vamos para as coisas mais importantes ditas durante o dia aqui nos cortes do Baldaço. Mas antes, deixa eu te perguntar o seguinte: atrasou a prestação do teu carro? 1, 2, 3 prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro, tu tá apavorado. Porra, vou perder o meu carro que eu comprei, um bem que eu adquiri e tal. Calma. Conversa com a Líder Assessoria, nesse WhatsApp que está aqui na tela. Chama eles no WhatsApp aqui. Eles vão conduzir uma negociação, um acordo, tal, para chegar a valores justos, para evitar que tu perca o teu bem, vão resolver o problema para ti. Nesse WhatsApp que está aqui. Chama a Líder Assessoria agora e não vai ter erro, tá bom? Vamos para os cortes. E vamos para o comentário do que foi o empate do Internacional contra o Fluminense no Maracanã. Foi um bom resultado por si. Se tentassem combinar comigo e contigo, Colorado, que está assistindo antes do jogo, que esse jogo terminasse 2-2, nós assinaríamos na hora. Vamos deixar combinado isso. Mas as circunstâncias do jogo deixaram um gosto amargo deste empate, porque elas apresentaram uma possibilidade imensa de que o Internacional tivesse não só ganho a partida, como decidido a parada no Maracanã. O Inter teve a faca e o queijo na mão para decidir a sua classificação hoje no Maracanã. E não decidiu. E existem motivos para isso. E eu vou falar de todos eles a partir de agora. Eu quero dizer para vocês também que foi um grande jogo de futebol. Fernando Diniz e Kudê são dois malucos. Por atacar. E não tem grandes preocupações defensivas. E o jogo mostrou isso. Um jogo de muitos gols, um jogo eminentemente ofensivo, que proporcionou alegria aos amantes do futebol. Foi um jogo muito bonito, com muitas chances de gol para os dois lados. E aí começa a minha análise. As circunstâncias da partida quando o jogo começou, em relação ao que eu pensava de postura e de característica, se confirmaram todas. O que era o Fluminense que começou a partida contra o Inter? Era um time que atacaria demais, com muita qualidade e que deixaria muitos espaços defensivos. Foi rigorosamente o que aconteceu. O Fluminense atacou com qualidade todo o primeiro tempo. Muita qualidade, muita agressividade, muito toque de bola. Pelos lados do campo, o Fluminense envolveu o Inter de todas as formas, com o Hugo Malho e o René sendo envolvidos o tempo todo pelo Arias e pelo Queno. Assim foi o primeiro tempo, ofensivamente para o Fluminense. E como eu disse, o outro lado também se confirmou. O Fluminense deu muitos espaços para o Internacional. Meu Deus do céu! Muitos espaços. O Inter teve 6 chances de gol no primeiro tempo. 2 com Valência, uma com Wanderson, uma com Maurício, uma com Alan Patrick e o gol do Hugo Malho. 6 chances de gol no primeiro tempo. O Inter foi pouco efetivo. O Inter teve mais chances de gol que o Fluminense no primeiro tempo, pelos espaços dados pelo Fluminense. E não foi efetivo. Para ali ainda na primeira etapa, garantir alguma coisa mais positiva. Embora o Fluminense tenha chegado também e tenha tido boas chances de gol e o Rocher ter nos salvado em várias oportunidades. Mas eu digo uma coisa dentro de um corte que aconteceu na partida. O primeiro são 2 cortes importantes no jogo. E eu vou falar do primeiro agora. Antes eu quero pedir para essas 36 mil pessoas que estão assistindo que se inscrevam no canal. Apertam inscrever-se aqui no canal. Nós estamos chegando a 400 mil inscritos. Apertam inscrever-se. Primeiro corte do jogo. Samuel Xavier expulso. O Inter passa a ter um jogador a mais e empata o jogo no primeiro tempo. Termina 1-1 a primeira etapa, o Inter com um jogador a mais. A perspectiva era ótima para que o Internacional matasse o jogo no Maracanã. O Fernando Diniz, obviamente, faz as suas substituições para recompor o sistema defensivo, coloca o Guga, né? Ele tira o Felipe Melo, que foi catastrófico no primeiro tempo. Felipe Melo perdeu todas para o Ener Valencia. Coloca o Marlon, coloca o Guga para recompor a lateral no lugar do Samuel expulso, sacrifica o meio-campo tirando o John Kennedy. E tira o Ganso e bota o Alexander, que marca melhor, e compõe melhor, circula melhor. Embora não tenha a qualidade do Ganso, técnica. O Fluminense passa a ter um jogador a menos no seu setor ofensivo. E ali eu pensei, o Inter vai tomar o meio-campo agora. E o Internacional vai partir com naturalidade para uma vitória. E o Inter começa o segundo tempo jogando mais. A primeira metade do segundo tempo só o Inter jogou.
Só o Inter jogou. Teve um gol anulado, bem anulado, é verdade. E depois o Internacional faz o 2-1 no golaço do Alan Patrick. O Inter faz o 2-1. E aí vem o segundo corte do jogo. Vem o segundo corte do jogo, que é o erro de Eduardo Cudê. A soberba cometida por Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê resolveu preservar os seus jogadores que estavam com 2 cartões amarelos para não tomar o terceiro. Como se o Inter tivesse garantido alguma coisa naquele momento da partida. Ele tira o Arangues e o Alan Patrick. Com substituições um pouco esdrúxulas, né? Pra vocês terem uma ideia, entraram no time o Luca, entrou o Dalbert na linha de ofensiva, sem tirar o René, entrou o Luca fazendo uma função, enfim. Fez um ornitorrinco tático com o D, e ali o Inter se perde. Ali o Inter perde a sua condução e condição de jogo que tinha até então no segundo tempo, que era de fazer o terceiro, quem sabe até o quarto gol. O Fluminense, mesmo com um jogador a menos, mesmo com um meio-campo fragilizado com um jogador a menos, o Fluminense retoma alguma condição da partida e começa a atacar mais. Começa a ter alguma oportunidade e empata o jogo numa bobeira do Inter, com o Guga escorando uma bola na área para o Cano fazer o seu segundo gol na partida. Errou o Cudê. Foi soberbo o Cudê. Acho que não foi o suficiente para que o Internacional tenha desperdiçado a oportunidade de ir para a final. Mas ficou em aberto. E não precisava ter ficado em aberto. Se o Inter mantivesse no quarto do jogo, da metade do segundo tempo em diante, a sua mesma condução de partida, o Inter teria feito o terceiro e poderia ter feito o quarto. Estava se encaminhando para isso. Por isso que terminou 2-2 e vocês não viram uma cara de felicidade no Baldasso. Vocês não viram uma cara de felicidade no Baldasso. Repito, o Inter perdeu a oportunidade de matar esse confronto. O Inter perdeu a oportunidade hoje de garantir a sua vaga final. Está em aberto. Está em aberto porque o Fluminense é um ótimo time de futebol e vai vir para Porto Alegre com chances de classificação. É uma vantagem? Não é uma vantagem objetiva, porque foi empate, mas é uma vantagem subjetiva, porque o Inter joga agora nos seus domínios, com 50 mil torcedores enlouquecidos no Beira-Rio. O Inter tem todas as chances de ir para a final da Libertadores e eu acho que vai conseguir. Individualmente, eu tenho várias considerações para fazer na partida, mas várias considerações para fazer na partida de hoje. Várias considerações. O melhor jogador do Inter do jogo foi o Ener Valencia. O Ener Valencia é um jogador fenomenal. Ele tem uma alta taxa de participação. Quem tem alta taxa de participação também erra, porque tu não vai acertar sempre. O Ener Valencia perdeu o gol no primeiro tempo. Mas o Ener Valencia participa de toda a ação ofensiva do Inter na partida. E sempre envolvente, sempre obtendo vantagem. Ele simplesmente anulou o Felipe Melo. Ele passou por cima do grande Felipe Melo no primeiro tempo. E foi a figura protagonista de qualquer ação ofensiva que o Inter tivesse tido na partida. Foi muito bem o Ener Valencia no jogo, foi o melhor jogador do Inter. O nosso goleiro foi muito bem também. Salvou em algumas oportunidades. E aí vem outras considerações em relação ao restante do time. Os nossos laterais, defensivamente, foram catastróficos. Principalmente o René. O René foi o pior jogador do Inter em campo, altamente comprometedor. Os 2 gols que o Inter tomou têm participação do René. O primeiro que ele perde a bola no meio-campo e o Arias vai lá para cruzar para o Cano. E o segundo, em que ele perde uma bola de novo numa falha individual terrível e gera um escanteio para o adversário que faz o gol. O René foi catastrófico. O Hugo Malho não foi muito diferente. O Hugo Malho falha no segundo gol. O Hugo Malho vai mole no primeiro gol. O Hugo Malho foi envolvido pelo quê no jogo todo. O Hugo Malho, que foi colocado justamente por ser defensivamente melhor que o Bustos, foi muito mal. Interessante é que o primeiro gol do Inter é uma cobrança de falta do René para o gol do Malho. Tá bem, tiveram uma contribuição ofensiva importante. Defensivamente foram terríveis. Terríveis defensivamente. Vejam bem, não quero parecer incoerente agora. Mas o Maurício e o Alan Patrick, que não fizeram grande partida, não poderiam ter saído. Eu esperei mais, cobrei mais do Alan Patrick, que até fez um golaço maravilhoso, mas eu cobrei mais dele na condução de retenção de bola, distribuição de meio campo. E o Maurício também, mas não podiam ter saído. O técnico Cudê descaracteriza o meio campo quando tira os 2. Eu nem reclamei tanto assim da saída do Arangues para a entrada do Bruno Henrique. Mas ele só fez isso
porque ele achou que o jogo estava ganho. Ele só tira o Alan Patrick porque ele achou que o jogo estava ganho. Ele tirou os 2 jogadores que tinham 2 cartões amarelos. Errou o Kudê. Errou o Kudê. Então, assim, Wanderson, acho que ficou devendo um pouco. Johnny fez uma partida razoável. Os 2 zagueiros foram razoavelmente bem. E assim o Inter conduziu as suas coisas. Senhores, repito, fica para mim um gosto amargo do empate, porque o Inter poderia ter decidido a classificação, mas eu não vou ser o mal-humorado, né, de achar que foi ruim ter empatado um jogo no Maracanã contra o Fluminense, que era um resultado sonho de qualquer colorado, para ir para o jogo de volta na quarta-feira da próxima semana, precisando de uma vitória simples no estádio Beira-Rio para estar na final da Libertadores da América. O Inter tem uma vantagem que, mesmo que não seja objetiva, porque foi empate no primeiro jogo, o Inter tem uma vantagem importante, já que joga nos seus domínios. Agora, tem uma outra situação que eu também quero dizer. O Inter foi muito valente. O Inter foi muito valente. O Internacional foi muito agressivo, foi muito ofensivo no jogo. Dá orgulho. Dá orgulho, sim. O Inter foi extremamente ofensivo, buscou atrapalhar o time do Fluminense o jogo todo na sua transição, marcou na frente. O Inter teve muitas chances de gol na partida, e isso faz a gente ficar orgulhoso. Empate em 2-2, com um gostinho de que poderia ter sido melhor, mas com o Internacional fazendo a sua lição. Não perdeu o jogo no Maracanã. Não perdeu o jogo no Maracanã e nós estamos absolutamente vivos para o jogo de volta em Porto Alegre e isso acaba sendo fundamental neste momento. O que vai ser o jogo no Beira-Rio na próxima semana? O que será o jogo no Beira-Rio na próxima semana? Imagina a loucura que vai ser esse jogo no Beira-Rio na próxima semana.